Muito bem, pessoal, tá começando mais um podcast Futebol Inglês, para a gente falar tudo o que aconteceu esse final de semana aí do futebol inglês. Para você que tá pelo YouTube, você pode ouvir só o áudio aí pelo Castbox ou pelo Spotify. E comigo aqui em mais um episódio, Eduardo Werner. E aí, José, tudo certo? Tudo bem, pessoal que tá ouvindo a gente aí em casa? Hoje só eu e o José mesmo aqui no podcast, né? Então a gente vai tentar fazer aí o podcast o mais conciso e menos cansativo possível para vocês, porque aconteceu bastante coisa legal aí nessa última rodada do final de semana, vários jogos emocionantes com gols nos minutos finais da partida, expulsões e tudo mais. Então vem com a gente aí para mais um episódio do nosso podcast. Exatamente. Então, vamos começar então falando da National League. Porque nós tivemos uma coisa bem interessante acontecendo que foi a recuperação do Notts-County na tabela, né, o Notts-County goleou por 5-1. Ô Eduardo, conta maiores detalhes sobre essa grande vitória da equipe de Nottingham. O Notts County que caiu da quarta divisão na temporada passada, né? A gente já falou bastante aqui sobre isso em podcasts passados. E eles começaram essa temporada aí da National League, a quinta divisão inglesa, com alguns maus resultados, né? Eles estavam até na zona de rebaixamento aí nas primeiras rodadas, mas eles se recuperaram aí nas partidas seguintes, né? Atualmente eles estão na 12ª colocação do campeonato, bem no meio da tabela, com 7 partidas disputadas, né? Eles estão aí a 4 jogos sem perder, né? Nessas últimas 4 partidas foram 2 vitórias e 2 empates. Essa última vitória foi uma vitória bem importante, né? Um placar bem largo, 5-1 para cima do Chorley. Chorley que é uma equipe ali perto da região de Manchester, ali na Inglaterra. O Chorley abriu o placar aos 9 minutos do primeiro tempo, né? Então o Notts County saiu atrás no placar, jogando em casa, mas depois administrou bem a partida e aplicou 5 gols aí na reta final do primeiro tempo e aí ao longo do segundo tempo com os jogadores Nathan Tyson, o Baldwin, o Christian Dennis e 2 gols do Wesley Thomas. Isso aí já no segundo tempo. E o Chorley ainda teve um jogador expulso aí já na reta final da partida. Então, Notts County aí se recuperando aí nas últimas rodadas, né? Igual eu disse, 4 rodadas aí sem perder. E na próxima rodada, a equipe do Notts County vai enfrentar o Yeovil Town fora de casa. O Yeovil que também foi uma equipe que caiu, né, da quarta divisão na temporada passada. E aí agora o Yeovil e o Notts County aí fazendo companhia um pro outro aí na quinta divisão. O Yeovil que também tá ali no meio da tabela, um pouquinho mais para baixo, tá na 18ª colocação, vindo aí de 3 derrotas consecutivas. Então, muito bom aí ver o Notts County se recuperando aí do campeonato. Esperamos que eles voltem aí, o quão antes possível aí para Football League, de onde eles não deveriam ter saído, né, José? É verdade, né, cara, um clube tão tradicional e que torcemos muito para que volte aí à Futebol League e quem sabe possa até subir mais divisões e tudo mais, porque realmente é um clube muito massa, é um clube muito legal. E bom, agora de fato entrando na Futebol League, vamos falar alguns resultados e os mais, digamos que relevantes, né. Tivemos a vitória da equipe do Forest Green fora de casa para cima do Bradford, um jogo que colocou o Forest Green no G3 ali de acesso direto, e tirou o Bradford, né, que estava ali perto, né, Eduardo? Exatamente, essa que foi uma partida bem emocionante, muito pegada, muitas faltas, cartões amarelos, cartão vermelho. Essas que são duas equipes bem favoritas aí para voltar, aí para o Bradford City para voltar, né, para a terceira divisão. Eles que caíram na temporada passada, e o Forest Green também é uma equipe aí bem cotada para subir para a terceira divisão, né? Então esse foi um confronto direto aí disputado na casa do Bradford City. E o gol da vitória do Forest Green, né, por 1-0, saiu só aos 48 minutos da segunda etapa, né? O atacante Joseph Mills fez aí o gol, então já nos acréscimos do segundo tempo. Mas o gol foi tardio, né, aos 48 minutos da segunda etapa, mas ainda teve muito jogo, né? O jogo aí chegou até os 56 minutos do segundo tempo, né, de acréscimos, muitas faltas, muitos cartões amarelos. Inclusive o irmão do Joseph Mills, o zagueiro Matthew Mills, né, foi expulso aos 53 minutos
da segunda etapa, ele que havia recebido um cartão amarelo aos 41 minutos do segundo tempo, foi expulso aí depois do gol do irmão. Então, uma situação bem curiosa aí, né, de dois irmãos jogando aí no Forest Green, um fazendo o gol da vitória e outro aí sendo expulso um pouquinho depois, né? Então, resultado aí bem importante para o Forest Green, que agora está na terceira colocação aí da tabela da League Two. Exatamente. Também tivemos a vitória muito importante do Exeter City fora de casa para cima do Morecambe, né. O Exeter, que é o líder do campeonato, ainda não sabe o que é perder e com 11 pontos, 1 ponto a mais do Plymouth, que é o segundo colocado. Plymouth que também venceu essa rodada, né, venceu muito bem a equipe do Walsall por 3-0. Dá uma comentada nesses 2 jogos, Eduardo. Exatamente, né? Os dois líderes do campeonato no momento, né? O Exeter City, que está na primeira colocação, e o Plymouth Argyle, que está na segunda colocação. Os dois conseguiram boas vitórias, né, nessa última rodada do final de semana. O Exeter City visitou o Morecambe e venceu por 3-2. Abriu o placar no primeiro tempo, né? 2 gols em seguida, né? Aos 21 e 25 minutos. E o Morecambe diminuiu ainda ali nos acréscimos da primeira etapa, aos 49 minutos do primeiro tempo, né? E aí, o jogo, os times voltaram do intervalo, o Morecambe empatou a partida, né, aos 23 minutos da segunda etapa, e o Exeter City foi marcar o seu gol da vitória já bem no finalzinho da partida, aos 40 minutos do segundo tempo, com o gol do Nicholas Law. Essa vitória aí que, por 3-2, né, que deu a liderança para o Exeter City aí na tabela de classificação da quarta divisão. Eles estão isolados aí na liderança, né, com 11 pontos. Quem vem logo atrás é o Plymouth Argyle, com 10 pontos, um ponto a menos, né, que venceu o Walsall venceu em casa, né, por 3-0, um placar bem elástico, né, por 3-0, mas que foi construído só na reta final da partida, né, porque o Plymouth Argyle abriu o placar, né, no começo do jogo, aos 13 minutos, e só foi marcar novamente já aí na reta final da partida, né, só aos 37 minutos da segunda etapa voltou a marcar, né, com o gol do Anthony Sarcevic, e marcou aí o terceiro gol que decretou a vitória do Plymouth só aos 44 minutos da segunda etapa. E o Sarcevic, né, foi expulso 3 minutos depois de fazer o seu segundo gol, né, foi expulso aí aos 40 minutos do segundo tempo. Então foi uma partida bem movimentada lá no sul da Inglaterra, lá na Costa Sul, lá onde o Plymouth joga as suas partidas, né. Então falamos aí dos 3 principais times aí do momento da League Two, né? Primeiro colocado o Exeter City, segundo colocado o Plymouth Argyle e o terceiro o Forest Green Rovers, né? E aí algumas outras equipes também compõem aí quem está se classificando no momento para os playoffs, né? O Macclesfield, o Newport County, Crewe Alexandra e o Grimsby Town. Essas são as equipes aí que estão nas 7 primeiras colocações da tabela no momento. Muito bem. Eu acho que é isso da quarta divisão. E vamos lá para a terceira, porque na terceira divisão também tivemos jogos bem interessantes. Tivemos a vitória impressionante da equipe do Wycombe para cima do Southend por 4-3. E detalhe foi que a virada, né, do Wycombe nesse jogo foi no finalzinho do segundo tempo. Eduardo, dá uma comentada nesse jogão. Essa que foi uma partida de opostos na tabela, né? Já que o Wycombe Wanderers está na parte de cima da tabela, né? Com essa vitória aí, está ocupando a terceira colocação da tabela, enquanto que o Southend está na 22ª colocação, lá na zona de rebaixamento, só está à frente aí do Bolton e do Barry, que tem pontos negativos, né? Então foi uma partida bem de opostos, né? Entre times que vivem momentos bem diferentes aí na tabela, mas foi o Southend que saiu na frente do placar, né? Abriu logo 2-0 aos 11 e aos 30 minutos do primeiro tempo, jogando fora de casa, né, na casa do Wycombe Wanderers, e a equipe da casa, né, diminuiu aos 36 minutos do primeiro tempo com gol contra, né, um gol contra do Mark Milligan, do Southend. Aí, voltando do intervalo, o Southend voltou a marcar, né, aos 2 minutos do primeiro tempo, marcando aí 3-1 no placar, e o Wycombe teve que se reagir, né, perdendo com esse placar aí bem elástico já, né, dentro de casa, diminuiu o placar aos 10 minutos do segundo tempo, e aí, com a partida perdendo por 3-2, né, em casa, teve que ir atrás do placar, de reverter nessa derrota,
e conseguiu, né? Primeiro, aos 44 minutos do segundo tempo, empatou com Anthony Stewart e aos 47 minutos da segunda etapa virou a partida, né? Com o Scott Cashcat fazendo aí o 4-3 com dois gols aí bem no finalzinho da partida já. Vitória aí que colocou o Wycombe bem pertinho aí dos líderes da League One. Também tivemos a grande vitória da equipe do Sunderland, né? Na verdade, a grande atuação foi do Chris Maguire, que fez um hat-trick, levou a bola para casa, 3-1. Que atuação dele e também do Sunderland, que venceu no campeonato e subiu mais algumas colocações, né? O time que quer chegar e, obviamente, quer subir novamente para a Championship, né, Eduardo? Exatamente, né? Igual você disse, Sunderland venceu por 3-1 contra o AFC Wimbledon. Os 3 gols aí foram do Chris Maguire, atacante, né? Que agora no momento divide aí com outros jogadores, aí, já que está bem no comecinho do campeonato, está dividindo a artilharia da League One com 4 gols, né? São poucos jogos, né? Então por isso que vários jogadores estão aí dividindo a artilharia, né? Mas ele marcou 3 nessa partida e chegou aí ao seu 4º gol no campeonato, né? Ajudou o Sunderland a subir um pouquinho mais aí na tabela, eles que ainda não perderam no campeonato, né? Empataram as 2 primeiras partidas e venceram as 3 seguintes, né? Incluindo essa contra o AFC Wimbledon, resultado aí que deixa o Sunderland na 4ª colocação no momento, empatado aí em pontos, né? Com os 5 primeiros times aí da tabela estão todos com 11 pontos conquistados aí nessas 5 primeiras rodadas. Muito bem. E para a gente poder encerrar um pouquinho a League One, a gente, nesse momento que a gente está gravando esse podcast, ainda não tem novidades concretas sobre a situação lá que assola lá o Bolton e o Barry, né? Então, por isso que a gente vai fazer um outro podcast ainda essa semana para poder falar tudo sobre o Bolton e o Barry. Então você se inscreve no canal, ativa o sino de notificações que para saber tudo detalhadamente sobre o que aconteceu com o Bolton e com o Barry, se eles vão continuar no campeonato, o Barry vai finalmente estrear, se o Bolton vai conseguir continuar no campeonato, já que já está jogando, mas com a sua equipe sub-23, né, onde foi derrotada por 5-0 para o líder do campeonato, que é o Ipswich, dentro de casa, um jogo realmente lamentável, mais um jogo lamentável da equipe do Bolton, né, Eduardo? Pois é, né? Mas não tem muito o que exigir, né, essa garotada que está jogando pelo Bolton, né? Essa que é a segunda derrota seguida por 5-0, né, deles no campeonato. Agora para o Ipswich em casa, uma derrota totalmente compreensível e já esperada, né, já que o Ipswich é uma das equipes mais qualificadas aí do campeonato, jogando aí contra uma equipe de jovens aí do Bolton, né, que está entrando em campo, né, 4 partidas, não fez nenhum gol e sofreu 12, né, 3 derrotas e um empate. Vamos ver aí se esses resultados vão contar aí para o resto do campeonato, né? Já que talvez eles e o Barry sejam expulsos da liga, né? A gente está gravando esse podcast na terça-feira, que é bem o dia que as duas equipes tiveram o prazo final para entregar as propostas de compra, né, dos clubes. Mas a gente vai falar isso mais para frente, né, em outro podcast. Com essa vitória aí por 5-0, o Ipswich já subiu a ponta da tabela, né? Igual eu disse antes, todos os 5 primeiros colocados estão com 11 pontos, né? Todos eles com 3 vitórias e 2 empates, mas o Ipswich está na liderança aí por causa do saldo de gols de mais 7 gols, né? Melhor aí que das outras equipes, bem impulsionado aí por essa vitória sobre o Bolton, né? Então, só para completar, então vou falar um pouquinho aí como está a classificação aí da League One. Então, as 2 primeiras colocações que sobem direto, né, para a Championship estão com o Ipswich e o Blackpool. Aí na zona de classificação para os playoffs estão o Wycombe Wanderers, Sunderland, Coventry City e Fleetwood Town. Enquanto que na zona de rebaixamento, 4 equipes são rebaixadas, né? Na última colocação está o Barry com menos 12 pontos, ainda não entrou em campo. Logo acima está o Bolton com menos 11 pontos, né? Teriam 1 ponto se não tivessem esses menos 12 pontos, né, desde o começo do campeonato. Na 22ª colocação está o Southend com nenhum ponto, né? Eles perderam todas as suas partidas até agora. E na 21ª colocação
está o Accrington Stanley, mas eles têm um jogo a menos, né? Tem 4 partidas disputadas. Então é isso. Então, como eu falei, mais novidades sobre o Bolton e o Barry. A gente vai lançar outro podcast totalmente especial para falar sobre esse caso ainda nessa semana. Então, segue a gente nas redes sociais, se inscreve aí no nosso canal do YouTube. E bom, dando sequência, então, vamos falar da Championship, a segunda divisão, porque também tivemos jogos muito interessantes acontecendo ah, nesta rodada, né? Tivemos a grande vitória da equipe do Leeds jogando contra o Stoke fora de casa, na casa do Stoke. 3-0 para o Leeds. O Stoke, que está mausaço no campeonato, tá lá em último colocado, não venceu nenhum jogo, são 4 derrotas e um empate. Já a equipe do Leeds, muito bem no campeonato, totalmente oposto, né? São 4 vitórias, um empate e nenhuma derrota, né, obviamente. Faz uma grande campanha e também opera um grande futebol, né, Eduardo? Exatamente, o Leeds que, para mim e para a maioria aí do pessoal que está acompanhando a Championship, é o grande favorito aí para subir, para ganhar o título, né, da segunda divisão inglesa. Eles que na temporada passada já fizeram uma boa campanha, né, quase que foram campeões, depois deram uma caidinha aí no final do campeonato, foram para os playoffs e acabaram caindo na semifinal, mas eu acho que nessa temporada eles vão sim conseguir o acesso, vão conseguir o título. Eles vêm com grandes atuações aí, né? Não perderam ainda nesse campeonato, né? Igual você disse, José. E aí, contra o Stoke City fora de casa, ganharam aí por 3-0 com gols do Stuart Dallas, o Alioski e o Patrick Bamford, né? Os três dos principais jogadores aí da equipe, né? Comandado aí pelo Marcelo Bielsa, né? Que vem fazendo um ótimo trabalho aí desde que chegou, né? Ao Leeds United. Quero ver bastante como que o Marcelo Bielsa vai trabalhar aí numa Premier League, né? Caso o Leeds consiga o acesso. Enquanto que o Stoke, né? Tá bem no oposto da tabela, até, né? Tá na última colocação, na 24ª posição. Não venceu ainda no campeonato. Eles e o Huddersfield são as duas equipes que ainda não venceram no campeonato. Stoke com apenas um empate aí, conquistado aí na terceira rodada, né? Contra o Derby County. Depois disso, só derrotas. Estão com menos 8 de saldo aí em 5 rodadas. Tem que começar a abrir o olho aí para ver se consegue sair dessa zona do rebaixamento aí o quão antes possível, né? Porque quanto mais tempo passar aí, mais difícil fica, né, sair da zona do rebaixamento, apesar de que o campeonato é longo, né? São 42 rodadas, 46 rodadas, né? Tem bastante tempo aí para sair lá de baixo o Stoke. Também tivemos a vitória da equipe do Nottingham Forest, né, que se recuperou bem no campeonato, tinha começado mal, mas a equipe foi lá e conseguiu aí nos últimos 4 jogos 2 vitórias e 2 empates, tá bem pertinho ali da zona de classificação, e nessa rodada venceu fora de casa a equipe do Fulham, que vinha muito bem, né, vinha com 3 vitórias consecutivas, mas na casa do Fulham, o Nottingham Forest foi lá e venceu, né, com grande atuação do Grabban, né, Grabban muito rodado, já jogou a Championship várias temporadas aí, e o Forest que chegou a fazer 2-0 e no finalzinho do jogo o Mitrovic descontou para o Fulham, mas não foi suficiente, o Forest venceu esse jogo e tá na tá na 9ª colocação, a 1 ponto ali do Preston North End, que é o primeiro time dentro da zona de classificação. Falando do Preston, o Preston que também venceu a equipe do Sheffield Wednesday, né, que também tinha começado bem o campeonato, né, com 2 vitórias consecutivas, depois sofreu uma derrota, voltou a vencer, mas nessa rodada, derrotada pelo Preston por 2-1, com uma grande atuação aí do com gol contra, é isso? Talvez o Eduardo possa me ajudar aí. Não, foi com gol, obviamente, o Johnson, com 2 gols do meio-campo, Johnson, a equipe do Preston venceu o Sheffield Wednesday, eh, por 2-1 e entrou ali na zona de classificação. Bom, e outros jogos que aconteceram também foi uma boa vitória da equipe do Luton fora de casa, a primeira vitória, do Luton no campeonato, o Luton que estava lá embaixo, mas com essa importante vitória consegue dar um pulo bom, né, Eduardo? O Luton que começou com empate, que até a gente transmitiu esse jogo contra o Middlesbrough, mas depois 3 derrotas consecutivas e agora consegue vencer a primeira para sair da zona de rebaixamento, né?
Exatamente, né? A partida entre Barnsley e Luton Town, né? Duas das equipes que brigaram pelo título da terceira divisão na temporada passada. Luton se saiu melhor e foi o grande campeão, né, da League One da temporada passada, reencontrando aí na Championship. Luton que estava mal, até não havia vencido ainda no campeonato, mas conseguiu aí uma boa vitória fora de casa contra o Barnsley, abriu o placar logo no começo da partida, né, aos 2 minutos, aí ampliou aos 4 minutos do primeiro tempo, então já vencia com uma boa vantagem nos minutos iniciais da partida e marcou 3-0 aos 31 minutos do primeiro tempo, então construiu a sua vitória logo cedo, né, na partida, e o Barnsley foi diminuir só aí na metade do segundo tempo. Então foi uma vitória muito importante para o Luton, primeira vitória deles no campeonato, que tirou eles aí da zona de rebaixamento, né? Muito bem, então esses foram os destaques da Championship. Agora vamos falar do topo, né, da divisão máxima do futebol inglês, a Premier League. Também tivemos jogos bem interessantes acontecendo. Vamos de baixo para cima, né. Tivemos a vitória da equipe, o empate na verdade, né, da equipe do Wolves jogando contra a equipe do Burnley, né. O Wolves que tá ainda não venceu no campeonato, mas também não perdeu. Foram 3 jogos e 3 empates. O Wolverhampton que também vive a situação de jogar a Europa League, né. E, Eduardo, dá uma comentada sobre o Wolverhampton, a equipe que fez uma grande temporada na temporada passada, nessa temporada começou ali de uma forma mediana, assim. Pois é, né? O Wolverhampton, que na Premier League ainda não venceu, né? Igual você disse, foram 3 empates, enquanto que eles jogam também a Liga Europa, né? Foram avançando aí as fases qualificatórias e chegaram agora no playoff final, né? Uma partida antes de chegar na fase de grupos e pegou o Torino da Itália, né? Um adversário bem difícil, já que o Torino montou um time muito bom, né, desde a temporada passada. A partida de ida já aconteceu, né? O Wolverhampton ganhou fora de casa por 3-2, vencia por 3-1, mas levou um gol no finalzinho da partida que talvez possa complicar um pouquinho a partida de volta que acontece na próxima quinta-feira, dia 29 de agosto. Mas eu ainda acredito que o Wolverhampton vai passar de fase, vai chegar até a fase de grupos aí da Europa League e espero que faça um bom trabalho lá, né, na competição europeia, né, já que os equipes ingleses fora, né, do top 6, quando vão aí para a Liga Europa, né, geralmente não vão muito bem, né, geralmente eles caem logo. Espero que o Wolverhampton faça diferente, né, nessa temporada. Mas voltando aí para a Premier League, né, eles enfrentaram o Burnley em casa, né, lá no Molineux, e o Burnley saiu na frente do placar, né, logo aos 13 minutos da primeira etapa com o gol do atacante Ashley Barnes, né, que faz bastante gol, né, aí na Premier League, vem fazendo vários gols aí com a camisa do Burnley, né, uma equipe bem mediana aí na Premier League. E o Wolverhampton foi empatar somente aos 52 minutos da segunda etapa com o gol do Raul Jiménez de pênalti, né, o mexicano salvando aí o Wolverhampton da sua primeira derrota no campeonato, bem no finalzinho da partida aí, dando um empate para o Wolverhampton. Muito bem. E tivemos uma grande vitória para o Crystal Palace nessa rodada, que foi contra o Manchester United, né. O Manchester United que começou muito bem, 3 vitórias seguidas, né, e conheceu a sua primeira derrota nesse jogo, né. 3 vitórias consecutivas não, o Manchester United teve uma vitória, um empate e uma derrota, né. Tinha começado bem, mas conheceu essa primeira, derrota no campeonato, com um grande público no Old Trafford, mais de 70.000 pessoas, e viu a equipe do Crystal Palace vencer. Eduardo, dá uma comentada nesse jogo. Grande vitória para o Crystal Palace e uma grande decepção para os torcedores do United, né. Grande decepção para o Manchester United, né, perdendo para o Crystal Palace em casa. O United que não vem bem aí, não vem tendo boas apresentações aí nessa Premier League, né, ganhou do Chelsea por 4-0 na primeira rodada, mas não jogou tão bem assim para fazer um placar tão elástico. Depois aí teve alguns tropeços aí nas rodadas seguintes, né, contra o Wolverhampton e agora contra o Crystal Palace, né, perdendo em casa, né, para uma equipe que
não disputará a parte de cima da tabela, né, nesse campeonato, acredito eu, ficará lá no meio da tabela, do meio para baixo, principalmente se o Zaha sair, né, tem rumores aí dele ir até para o PSG, mas isso deixamos de fora daqui. O Crystal Palace abriu o placar logo no primeiro tempo, né, aos 32 minutos, com o gol do Jordan Ayew, e o Manchester United empatou aos 44 minutos da segunda etapa com o novato Daniel James, né, recém-chegado aí do Swansea, que vem sendo titular aí do Manchester United, né, nesse começo de temporada. Então, acreditava-se, né, que seria o gol do empate, né, do Manchester United, que ia salvar pelo menos um ponto, né, em casa aí de um possível vexame, mas o Patrick Van Aanholt fez o gol do Crystal Palace aos 48 minutos do segundo tempo, colocando aí o Palace de volta na frente do placar e decretando a derrota do Manchester United, né, uma derrota bem sentida aí pela equipe de Manchester, que não deveria, né, passar por esse tipo de situação, principalmente jogando em casa, mas desde que ganhou do PSG naquela partida lá em Paris, na Champions League passada, né, os resultados foram muito ruins, né, foram pouquíssimas vitórias de lá para cá, sob o comando aí do Solskjaer, né, o treinador norueguês. Então o United não vem convencendo, começou muito bem a trajetória com o Solskjaer na temporada passada, né, com várias vitórias consecutivas, mas desde o fim da temporada passada aí vem jogando bem mal, um futebol bem medíocre, né, no sentido da palavra de ser um futebol bem mediano, né, mediano para baixo. Então vamos esperar aí para ver se o United consegue se recuperar aí nas rodadas seguintes. Bom, e também tivemos jogos na parte de cima da tabela. O Manchester City venceu fora de casa a equipe do Bournemouth por 3-1, com grande atuação do Agüero e do Sterling também. Também se destacar o Davi Silva também, que deu 2 assistências nesse jogo. Já a equipe do Liverpool venceu a equipe do Arsenal também por 3-1, com gols de Salah e também de Matip. Eduardo, dá uma comentada nesses 2 jogos. Vitória do Manchester City, vitória tradicional aí do City, né, já era bem esperado. Grandes atuações aí do Agüero, Sterling e do Davi Silva, né, igual você disse. Vitória tranquila aí por 3-1 sobre o Bournemouth. Vitória já esperada, né? Nada muito assim para destacar sobre essa partida. A partida mais esperada aí dessa rodada, certamente, foi Liverpool e Arsenal, né? 2 gols do Salah, um do Matip, Torreira descontando para o Arsenal aí no finalzinho da partida já, né? Então uma vitória bem importante para o Liverpool, que era o grande favorito para vencer essa partida, né? Já que vem apresentando um futebol bem melhor aí que o do Arsenal. Terceira vitória seguida aí do Liverpool no campeonato, a única equipe que venceu as 3 partidas até aqui. Já o Arsenal perdeu a sua primeira partida, né, nesse campeonato, havia vencido nas 2 primeiras rodadas o Newcastle fora de casa e o Burnley em casa. Aí agora que pegou um adversário bem mais forte, né, o Liverpool perdeu fora de casa, mas segue aí bem colocado, né, na terceira colocação da Premier League. A gente que tem então a classificação do campeonato com Liverpool com 9 pontos, Manchester City com 7, Arsenal com 6, Leicester na 4ª colocação, Leicester que subiu algumas colocações após vencer a equipe do Sheffield United, né, fora de casa por 2-1, Manchester United na 5ª colocação e o Burnley na 6ª colocação. Também é se destacar aí a derrota do Tottenham, primeiro do campeonato, dentro de casa pelo Newcastle, né, o Newcastle que tinha perdido as 2 primeiras e consegue uma grande primeira vitória, digamos assim, para poder dar uma respirada nesse começo ruim. E se o Eduardo não tiver mais nenhum destaque dessa Premier League, pode falar. Tem uns destaques, sim. Acho legal destacar gols de brasileiros, né, que estão jogando aí por times de segundo escalão aí na Premier League, né? Você acabou de falar da vitória do Newcastle, né, sobre o Tottenham. O gol foi marcado pelo atacante Joelinton, né, brasileiro, que aqui no Brasil jogou pelo Sport,
depois aí foi para o Hoffenheim da Alemanha, né? Foi emprestado aí por alguns anos pro Rapid Viena da Áustria e agora chegou ao Newcastle, né? E marcou aí seu primeiro gol com a camisa do time lá do norte da Inglaterra, né? Outro brasileiro que marcou aí nessa rodada foi o Wesley, né? Sobre pro Aston Villa, né? Sobre o Everton, ele que recém chegou vindo do Clube Bruges pro time de Birmingham, né? O Aston Villa e foi importante aí, né, na vitória por 2-0 sobre o Everton, uma partida bem difícil que foi decidida aí só nos acréscimos, né? Quando o Eugasi aí fez o gol que decretou a vitória pro Aston Villa, né? Por 2-0 sobre o Everton. Então, legal ver esses atacantes brasileiros, né? Fazendo estrago aí na Premier League por times aí que não são do top 6. Muito, muito gratificante ver isso aí. Muito bem, então esses foram os destaques desse episódio do podcast Futebol Inglês. Espero que vocês tenham gostado. Continue, siga a gente nas redes sociais para não perder mais nenhum podcast, nem novidade do futebol inglês. E é isso. Obrigado a todos e até